Bom, seja bem-vindo para a aula 2 de Python, onde a gente vai ver input, output, números inteiros, floats, strings, booleanos, conversão entre tipos de dados, operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Exemplo prático com operações matemáticas também. A gente vai ter uma aula prática também hoje, então vamos passar de forma rápida pelo conteúdo e a gente vai aprender na prática. Eu aconselho vocês também a acompanharem junto comigo, porque melhora e facilita o entendimento dos conteúdos. O que são variáveis? Variáveis nada mais são do que etiquetas para certos tipos de conteúdo. Ou seja, você pega um conteúdo que você quer e você etiqueta ele com uma variável. Por exemplo, idade. No caso 16, eu coloquei uma etiqueta escrito nele idade. A altura, que é 1,74 m, a altura é a etiqueta do número. E o dia 31. O 31, ele recebe a etiqueta dia, que é o que define ele. Basicamente, poderia ser qualquer palavra, contanto que faça sentido com o conteúdo. Por exemplo, aqui, ó, a idade poderia ser blá blá blá, a altura poderia ser sei lá, o dia poderia ser um valor aleatório. Então, não importa a forma como você vai chamar esse conteúdo. O que importa é que você faça de forma que faça sentido para você mesmo entender depois do seu código. Mas é literalmente isso. Você cria uma variável, já, o próprio nome diz, é uma variável, é um valor qualquer, que vai receber um valor nele, basicamente. Na prática, a gente vai ficar tudo mais claro. O que realmente importa na variável é a coerência com o conteúdo que ela vai receber, né? Que ela receberá. Formas de escrever uma variável. Se você precisar escrever a variável de uma forma maior, com mais de uma palavra, tem a forma cobra, que você coloca um underline para poder conseguir conectar, e tem a forma camelo, que basicamente você separa as palavras conforme a primeira letra maiúscula. Digamos que idade não precisa, que é a primeira palavra, mas a partir da segunda palavra você coloca a primeira letra como maiúscula para poder diferenciar uma palavra da outra, porque senão ficaria tudo junto e pareceria uma palavra só, bem confusa também. Uma palavra só e uma palavra bem confusa. Não queremos isso. Tem os tipos de dados, valores inteiros, que vai de menos infinito até mais infinito, tipo valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Basicamente é o conjunto dos inteiros, como todo mundo já conhece, todo mundo que já estudou matemática já conhece. Floats são valores que têm pontos flutuantes, ou seja, valores quebrados, a gente chama de float no Python. E na maioria das linguagens é ponto e não vírgula, porque ponto ele serve para poder definir números quebrados e vírgula para separar tipos de conteúdo. Vamos lá. Strings. Strings é nomes, palavras, textos, caracteres, tudo que tiver a ver com texto tem string. É string. Booleanos é true ou false. São dois tipos de conteúdo e é isso aí. Não tem outra conversa. No Python, os inteiros são representados como int, floats são representados como float, que só tirou o S, e tudo é em minúsculo. Quando a gente representa no Python, a gente representa em minúsculo. Strings, a gente coloca str, booleanos, a gente coloca bool. Input, basicamente aqui, o número inteiro, int, a gente já declara o tipo, e o input é o que vai entrar no conteúdo. Então, basicamente, o código ele vai imprimir uma pergunta para o usuário vai colocar uma informação dentro dessa pergunta, e essa informação vai entrar na variável. A gente vai ver na prática como isso funciona. Aí tá ali se fosse float, se fosse string, se fosse booleano. Ok. Operadores aritméticos, como a gente já conhece, mais, menos. A multiplicação é por asterisco, né? A gente usa o asterisco para multiplicar. Barra a gente usa para dividir. Duas barras a gente divide e descarta o valor que a gente teria que dividir e ficaria quebrado. Por exemplo, de 11, o 1 a gente descarta porque senão vai dar valor quebrado. Então a gente aproxima para poder dar valor inteiro. Então basicamente a gente pode entender também como um valor que ele é partido e é jogado todo o resto fora. Pode ser também a ideia. Já o símbolo de porcentagem, ele basicamente divide, no caso, ele pega e separa só o valor que seria dividido, no caso. Ele pega e separa o valor que seria o de resto da divisão. Exponenciação, basicamente você pega o primeiro valor e você eleva a qualquer outro valor usando esses dois asteriscos. Operadores relacionais. Se o operador for igual, ele vai ser um operador de comparação. Diferente do igual da variável,
O igual da variável, ele recebe um valor. Está dizendo, essa variável recebe esse valor. Mas no operador de comparação, ele está comparando se essa variável é igual a essa variável. É diferente. Se esse valor é igual a esse valor. E o diferente é o contrário. Se esse valor é diferente desse valor. Menor, se esse valor é menor que esse valor. Maior, se esse valor é maior que esse valor. Menor ou igual, se esse valor é menor ou igual a esse valor. Maior ou igual, se esse valor é maior ou igual a esse valor. Eu estou usando aqui os termos imaginários para ver se fica interessante, mas na prática vocês vão entender melhor. E por fim, operadores lógicos, que é se o valor primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, logo vai ser verdadeiro, porque o AND, ele diz que as duas afirmações têm que ser verdadeiras, porque se apenas uma for falsa, então toda afirmação é falsa, é isso que o AND diz. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, uma das afirmações é falsa, então é falso. Falso e falso, ou falso e verdadeiro. É falso, porque pelo menos um é falso. A gente não quer nenhuma falsa, a gente acha que tem que as duas, uma e a outra tem que ser verdadeira. E aqui as duas sendo falsa também é falsa. Então ele só funciona para um caso. No caso, se for verdadeiro e verdadeiro, ele gera verdadeiro. O contrário disso, de qualquer outra forma de você dispor essas informações, esses tipos de valores, não vai ter possibilidade. Tem que ser os dois verdadeiros. No ou, ele já tem uma flexibilidade maior. Ele diz que ou um ou o outro pode ser verdadeiro. Não precisa que os dois sejam verdadeiros para que seja verdade. É verdadeiro ou verdadeiro? Ó, é verdadeiro ou verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, porque é ou. É falso ou verdadeiro? É verdadeiro, porque é ou. Se fosse falso, falso, não tem jeito, porque ele pergunta, pô, o primeiro é verdadeiro? Não é falso. O segundo é verdadeiro? Não é falso. Pô, se não tem nenhum verdadeiro, então é falso mesmo. O OR, ele tem essa lógica, né? O not, ele só inverte o valor. Se der verdadeiro e você coloca um not, ele vai dizer que é falso. Se for falso e você coloca um not, ele vai dizer que é verdadeiro. Porque ele inverte o valor. Agora vamos meter a mão na massa, vamos na prática aqui. Basicamente a gente vai fazer aqui, ó. Calma, isso aqui a gente vai fazer melhor depois. Ó, basicamente, nome. Era nome como a gente tinha colocado lá. Vamos conferir para poder ficar mais fácil de entender conforme a atividade. Ó, idade, altura e dia. Ok. Idade igual a 16. Altura igual a 1,74. E o dia igual a 31. Igual a 31. Lembra que quando a gente quer imprimir uma informação, a gente coloca aqui um print, tipo idade, imprimindo a idade. Quando a gente clica aqui, ele imprime 16, porque a idade está carregando o valor 16 dentro dela. É uma variável que carrega um valor. 16. A altura, a variável carrega um valor em si, no caso. O jeito dela. Aqui ele imprimiu 16, 1,74. Se a gente quisesse fazer bonitinho, a gente poderia colocar assim também, ó. Print a idade é tal. Isso aqui eu vou apagar para poder colocar aqui dentro. Só que o que vai acontecer aqui? Vai imprimir como se tudo fosse texto, porque está tudo entre aspas. A idade é idade. Não é isso que a gente quer, a gente quer imprimir o conteúdo. E para imprimir o conteúdo, a gente coloca um F de format, que vai dizer o quê? Que qualquer coisa que tiver entre chaves dentro da sua string, que isso aqui também é uma string, vai imprimir o conteúdo e não o texto que você escreveu, mas o conteúdo, se esse conteúdo existir como variável. Se você coloca uma variável inválida, claro que não vai dar valor nenhum. Vai dar erro, inclusive. Basicamente é isso. E vamos pegar aqui o próximo conteúdo aqui, só para poder não se perder, né? A gente pode converter o tipo de dado. Se a gente pega aqui duas strings e soma, o que vai acontecer? 8 mais 8. Isso aqui ele vai colocar 88, porque ele está somando duas palavras. Ele entende como palavra, a gente chama de concatenação. Se a gente colocar aqui os valores, aqui, ó, aí sim ele vai somar, porque ele entende como número. Se a gente coloca aqui, ó, número igual a 8, só que texto, ele vai concatenar de novo. Número. Ele vai concatenar de novo. No caso, esse aqui não. Esse aqui sim, porque ele tá texto. String com string vai dar uma concatenação. Mas a gente pode converter em Python para um valor.
Nesse caso aqui a gente vai converter para um valor inteiro. E aí sim a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Que é somar 8 mais 8. Que a gente converteu para número. E vice-versa, você pode transformar número em texto, texto em número, e aí o céu é o limite. Agora, operações lógicas. Operações lógicas. Deixa eu lembrar aqui por onde a gente começou. Ah, não, vamos primeiro para cá, para input, claro, não vamos nos perder. Input, de tipo nome, igual a o tipo do que você quer colocar, é um texto, então a gente coloca string. Input, porque a gente está dizendo o quê? Que a gente quer colocar input, colocar a informação que o usuário colocar dentro de uma variável. A gente vai colocar aqui, ó, de... Pô, calma aí. Ah, vai assim mesmo. Digite o seu nome. Digite o seu nome. E aí o valor que o usuário colocava vai ir para dentro da variável. Print. Tentem me acompanhar, fazer junto comigo aí, para poder vocês terem um conhecimento aí prático, né? Que é a melhor forma de aprender com conhecimento prático. Seu nome é... Então, basicamente aqui, ó, meu nome é Ageu. Ele vai imprimir seu nome é Ageu, porque eu coloquei o valor aqui dentro, que entrou na variável, e aqui eu imprimi essa variável com o valor já final, basicamente. Ah, basicamente, isso funcionaria com inteiro também, com float, tudo mais. Digite sua idade. 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 Apesar de a variável não precisar mudar, mas eu mudo para poder ficar fácil de visualizar. 18. Agora, o que acontece se eu colocar um número quebrado? 18.7. Vai dar erro, porque ele diz, não, era para ser inteiro, você colocou o número float. Agora, você coloca o float aqui, vou colocar a altura para poder ficar fácil da gente entender a altura. E de sua altura. Agora ele vai acertar números quebrados. 1,74. Ó, o seu nome é... Seu nome... sua altura, deixa eu... A sua altura é... é. Hoje tá difícil digitar, hein? A sua altura é... 1,80. Bota aí, 1,80. Sua altura é 1,8, porque ele quebra o valor. E é isso. Agora, em sentido de lógicos, números, valores lógicos, que eu acho que era o próximo conteúdo aqui, ó. Não, operações matemáticas, vamos lá. Print. 8 mais 8. E eu vou colocar todos os tipos de dados aqui. Calma aí, velho. Calma aí. Vamos lá. Menos, multiplicação, divisão que joga fora o resto, divisão que pega somente o resto e exponenciação. Era só isso, né? Deixa eu conferir aqui. Era só isso. Aí a gente vai ver os resultados aqui, ó. 8 mais 8, 16. 8 menos 8, 0. 8 vezes 8, 64. 8 dividido para 8 vai dar 1. Aqui ele quebra o valor 1.0 porque é um float, né? Quando a gente divide, a gente transforma em float automaticamente, porque geralmente dá número quebrado. Barra barra, ele vai só colocar jogando o resto para fora. Tipo, se fosse um valor 9 aqui, por exemplo, aqui, ó. Ele daria também, acho que o mesmo valor. Aqui, ó. Calma aí. 8 dividido para 9. 8 dividido para 9 vai dar um valor menor que 0. Então ele joga tudo que for para fora, tudo que for menor, ele joga para fora e é isso aí. Aqui seria o contrário, né? Vamos ver. Olha lá. Vai gerar 8. E 8 elevado a 8 dá esse valor gigantesco. Se a gente colocasse 8 elevado a 2, daria 64. E é basicamente isso. Agora, operações relacionais. Bora lá. Operação. Print. Operação. Aqui eu vou colocar o valor. Vamos lá. 8 é igual a 8? Tem que dar verdadeiro, porque 8 é igual a 8. True. 8 é diferente de 8?
Não, falso, porque 8 é igual a 8. 8 é maior que 8? Não, 8 é maior ou igual a 8? Ele é igual a 8, então uma das afirmações é verdadeira. Então, true, é verdadeiro. 8 é menor ou igual a 8? Mesma coisa, ele é igual a 8. Ele pode não ser menor que 8, mas ele é igual a 8, então a afirmação é verdadeira. True. A 8 é maior que 8? Ele vai dizer que é falso, porque 8 não é maior que 8. 8 é menor que 8? Não. Então vai dar falso também, porque 8 não é maior nem menor. O 8 é igual a 8. Essa é a lógica. Agora, quando a gente pega aqui, ó, para poder a gente entender agora o último conceito, que é os operadores lógicos, de fato. 8 é maior que 8 e é menor que 9? Vamos colocar assim, 8 menor que 9. Aqui vai dar falso de novo, porque apesar de 8 ser menor que 9, 8 não é menor que 8, então vai dar falso. Se a gente colocasse um OR, ele faria diferente. Ele perguntaria, 8 é menor que 8? Não é. 8 é menor que 9? É. Logo ele diz, pô, uma das afirmações é verdadeira. Logo, toda afirmação é verdadeira. True. Basicamente é isso. E se a gente coloca aqui, ó, deu verdadeiro, né? Como vocês viram. Não mudei nada aqui, deu verdadeiro. Se eu coloco aqui na frente um not, o que era verdadeiro, ele se torna o contrário, false. Ele inverte o valor. Se fosse o end, o end era para dar falso. O not ele vai inverter e vai dar verdadeiro. Verdadeiro. Porque a afirmação correta seria mesmo falso. Porque como a gente comentou, o 8, ele pode. O 8 não é menor que 8, mas o 8 é menor que 9. Agora, para o end dar certo, você tem que colocar as duas afirmações como verdadeira. Vou colocar aqui. Vou manter o 8. O 8 é menor que 10? É menor que 10. E o 8 é menor que 9? O 8 é menor que 9, logo é verdadeiro. Porque as duas afirmações são verdadeiras. E é basicamente isso. Obrigado pela sua atenção. Essa foi a nossa aula. Não perca mais as próximas, porque esse conteúdo é um conteúdo valioso e vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho, ou pelo menos vou te encaminhar para você iniciar no mundo da programação e se desenvolver cada vez mais nesse mundo tão promissor.